Declaro aberta a reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Projeto de Lei 037 dispõe sobre a criação de pontos de ônibus próximos às escolas das redes públicas e privadas do ensino com obrigatoriedade de instalação e abrigos visando segurança e conforto dos alunos. Vereador Marcílio. Projeto de Lei 036 proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público, infanto e juvenil, que envolvam decorrer de apresentação, expressão, apologia ao crime, organização ou uso de drogas e de outras providências no município de Palhoça, do vereador Juninho. Projeto de Lei 014 dispõe sobre a proibição do ato de desrespeitos a dogmas, crenças e ritos religiosos da religião cristã e de outras religiões no âmbito do município de Palhoça, do vereador Juninho. Projeto de Lei 059, utilidade pública, declara a utilidade do Clube Atlântico Caminho Novo Esporte do Executivo. Projeto de Lei 072, fica proibido o recolhimento a pátio de guarda ou remoção de veículos no âmbito do município de Palhoça, cuja causa do recolhimento se der pelo fato de não estar licenciando adequadamente ou por possuir inadimplência com tributos estaduais ou municipais, junto à Fazenda Pública Estadual ou Municipal. Jean, vereador Jean. Projeto de Lei 048, veda a nomeação de pessoas condenadas por sentença criminal com trânsito em julgado e fundamentada na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, por exercer cargo ou emprego público no município de Palhoça, inclusive nos âmbitos do Poder Legislativo ou administrativo ou da administração direta. Vereador PP. Projeto de Lei 073 altera a idade para a concessão de gratuidade do transporte público municipal dos idosos. Vereador Ezequiel. Substitutivo legal 001, projeto de lei 020, estabelece condições e diretrizes para o estacionamento de veículos de turismo, motorhomes semelhantes na cidade de Palhoça e de outras previdências. Vereador PP. Projeto de lei 035 dispõe sobre a forma da organização das mobilidades esportivas no âmbito municipal e o critério das caracterização dos atletas para competição e eventos no município de Palhoça. Vereador Juninho. Emenda modificativa 001 ou substantivo global número 01 do projeto de lei número 031. Emenda que modifica do substantivo global número 01 ao projeto de lei 031 do Executivo. Emenda essa que deu muita polêmica aqui no Poder Legislativo, na alteração de horário de funcionamento de algumas casas noturnas, confrarias, conveniências, questão de DECs também, no qual houve uma repercussão muito grande aqui no Poder Legislativo. Presidente, e daí como é que ficou essa questão dos horários? Como é que ficou? Já foi feito acordado, o Alexandre, não sei se pode me responder, era até meia-noite, né? Isso, era até a meia-noite, até o vereador Jean, que propôs para fazer a alteração do horário. Até se o vereador Jean uma emenda? Fizesse uma emenda, Jean? Fiz uma emenda. Boa noite a todos. Apresentamos uma emenda. Obviamente que os seus termos estão abertos a diálogos, né, junto a essa Casa Legislativa. Tivemos a oportunidade, inicialmente, de conversar com o vereador Alexandre, e me parece também que há um posicionamento do chefe do Poder Executivo em retirar a matéria de análise, o projeto principal, e aí, nessa situação, a emenda também perderia o seu objeto, mas é uma matéria que tem muita relevância na sua discussão, devemos analisar com bastante cautela, haja vista os direitos que pretendemos limitar dentro daquilo que foi apresentado, e eu entendo que afeta questões de comércio e de geração de emprego e também de geração de renda e desenvolvimento econômico, daí a necessidade de estabelecermos uma discussão mais ampla, né? Então, vamos aguardar aí o posicionamento do prefeito
Mas, considerando que passou nessa comissão a emenda, vamos aguardar para ver quais aí as providências posteriores que deveremos adotar. Mas o Executivo vai pedir a retirada do projeto, então, é isso, Alexandre? É o que foi passado. E, inclusive, aqui a emenda do vereador Jean, se eu não me engano, até às 2 da manhã, né, Jean? Exatamente. Eu já me manifesto contrário a esse horário, né, até porque perde a essência do projeto. E eu acho que a gente pode discutir, chegar no meio termo, né, meia-noite, 1h, mas 2 horas da manhã eu acho que acaba passando do que a gente entendeu como o viável para o comércio. Esse é meu posicionamento. Só uma sugestão, se o Executivo pedir a retirada, seria interessante nós conversarmos com o prefeito para já vir pronto de lá, né? Sem precisar fazer emendas aqui. Esse é o intuito, até porque tem um artigo nessa lei que fala de moradores de rua, que é totalmente diverso da questão das confrarias e bares. Eu concordo, inclusive, ceder, conforme o vereador Alexandre falou. Para mim, eu acho que não há nenhuma dificuldade em de reduzir para pelo menos 1h da manhã, ao invés de fechar às 2, fecharia 1h. Acho que seria um bom termo aí para todos os comerciantes, já que, segundo o relato, habitualmente o movimento ele prossegue entre 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, e aí já há a possibilidade de se preparar para fechar, né? Então, quanto a isso, era isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria também discutir 2 projetos de lei aqui, tá? Um é até de autoria do vereador Jean, o 0072, onde reza que fica proibido o recolhimento de pátio de guarda e arromessão de veículos no âmbito do município de Palhoça, cuja causa de recolhimento se der pelo fato de não estar licenciado adequadamente ou por possuir inadimplência com tributos estaduais e municipais junto à Fazenda Pública Estadual e municipal. Qual é meu questionamento aqui, vereador Jean? Com relação, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, certo? E o que preconiza a lei no CTB, né, inclusive em questões administrativas de recolhimento do pátio, está legislado em lei federal, né? Então, a gente vai fazer uma lei municipal para estar legislando sobre uma lei federal. Então, até para o senhor ser advogado, né, ser da área do direito, queria entender, né, qual a justificativa relacionada a esse projeto de lei, que, ao meu ver, não deveria ser acolhido pela comissão. Tá certo. Vereador, o entendimento que eu tenho ali é o seguinte: a gente não afeta a competência da União na medida em que, em nenhum momento, a gente está querendo criar uma norma, nem limitando, nem dando interpretação extensiva das normas que já vêm reguladas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Se fizermos uma análise no Código de Trânsito Brasileiro, em nenhum momento ele vai falar que o veículo que estiver com inadimplemento no licenciamento deverá ser recolhido ao pátio. Não consta na legislação, né? Muito embora a Polícia Militar, normalmente conveniada com os municípios, para poder fazer a gestão e fiscalização do trânsito, elas adotem a medida do recolhimento dos veículos aos pátios conveniados como forma de obrigar o contribuinte a regularizar a sua situação. Só que eu fico analisando aqui, vereador, diante do entendimento de que o Poder Legislativo é a casa do povo, e aí nós temos que adotar providências no sentido de realizar políticas que encontrem o interesse público, e o interesse público vai ser sempre quando a gente buscar a manutenção da ordem, a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos que são subordinados à lei. Eu fico pensando o seguinte: o Estado tem todos os mecanismos, além do poder de polícia, tem todos os mecanismos do poder judiciário para obrigar todo e qualquer cidadão a realizar o pagamento de qualquer dívida não adimplida com ele.
E aí temos exemplos aí das ações de execuções, tanto da União quanto do Estado, no tocante à cobrança de diversos tributos não pagos pelo contribuinte. E um deles é propriamente o IPVA, que dá origem ao licenciamento. Então, perceba, se o sujeito não paga o IPVA, o Estado tem a prerrogativa da ação judicial. E é exatamente esse o entendimento de muitos julgados nas cortes do judiciário brasileiro. Tá? O próprio STJ já disse que o Estado tem outros meios de persuadir o cidadão a cumprir com as suas obrigações tributárias. Então, a penalização através da apreensão do veículo seria uma penalização que, em tese, seria secundária e não haveria de existir. Tanto é verdade que tem estados da federação que têm julgado o seguinte: se o veículo for apreendido por inadimplemento do IPVA tão somente, e a pessoa entrar com uma ação declaratória no Poder Judiciário, ela consegue a isenção do pagamento das taxas de diária e de outros valores que são cobrados pelo pátio, que diga-se que há aí uma cobrança exagerada aí no preço de pátio, no preço de guincho, no preço de diária. E aí a gente vai analisar o seguinte: o cidadão trabalhador que está com o carro, com a documentação do carro atrasado, se não está pagando é porque está passando alguma dificuldade, a não ser que seja muito cara de pau, mas se ele não está pagando é porque não tem dinheiro para aquilo. Aí a prefeitura, juntamente com os conveniados, Guarda Municipal e Polícia Militar, recolhe o carro, guincha o carro e impõe o pagamento de diária. Meu amigo, o valor que ele tinha para pagar de R$800 de IPVA, daqui a pouco foi para R$2.000. Ou ele come, ou ele não come, ou ele paga, ou ele não paga. Então, acompanhando, vereador, para concluir já, e eu fui obrigado a fazer essa introdução para a gente entender a essência do objeto apresentado. Os tribunais de justiça do Estado têm julgado nesse sentido de dizer o seguinte: não, existe a possibilidade, sim, do veículo não ser apreendido e que depende, obviamente, do que é praticado nas cidades. Então, a lei que foi apresentada, ela tem a função de proibir o pátio municipal de recolher veículos que não estejam em dia com o licenciamento. Se a PM quiser levar para o batalhão, a Guarda Municipal quiser guardar lá dentro da garagem da Guarda Municipal, tudo bem. Agora, não há usurpação de competência, porque o que nós estamos limitando na lei é o seguinte: olha, a empresa que é conveniada pelo município para recolhimento de veículos não pode recolher o veículo no caso de inadimplência do IPVA, por exemplo. É mais ou menos isso. Se eu não me engano, a própria justificativa, eu trago alguns julgados dos tribunais que falam exatamente o que eu estou reproduzindo aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jean, meu questionamento não era na questão da essência que o senhor falou. A minha questão aqui é: a gente está numa comissão de Constituição e Justiça, né? Casos passados aqui nessa casa legislaram até por causa de Código Penal. Eu estou discutindo essa situação, se realmente é constitucional, se não é, se a gente pode legislar por ser uma lei federal ou não. A questão de ser encaminhada ao pátio ou não é uma questão administrativa, isso aí está no manual, né, que a gente tem acesso no CTB. Então, é só esse destaque que eu quero fazer, se realmente a gente pode legislar nessa matéria em relação à remoção ao pátio, já que está lá no CTB. No meu entendimento, tem amparo. O outro projeto de lei é o 0048/2025, ali, que trata da questão da Lei Maria da Penha. É outro questionamento que eu quero fazer, daí aproveitando também o Jean. Hoje a gente sabe que para tu assumir um cargo público, tu tens que ter o antecedente, né? E se eu não me engano, se não me falha a memória, a Lei Maria da Penha, ela se transformou em hediondo também. Então, eu acredito que também é outra situação que não sei se caberia à Câmara, né, de Vereadores estar deliberando sobre essa matéria. Se me permite, ao colega vereador Alexandre, eu gostaria de fazer uma manifestação
sobre essa lei. Eu fiz uma leitura muito rápida quando o vereador PP apresentou e achei bastante relevante a apresentação da lei. O grande problema daquela lei é no sentido de que daqui a pouco a gente está buscando uma punição de uma pessoa que sequer foi julgada, que é mais ou menos o texto que está na lei. Proibir o sujeito de assumir um cargo porque ele está sendo processado pela Lei Maria da Penha. Se fosse condenado, aí tudo bem, ele teve a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, aí seria mais fácil. Agora, a gente criar uma restrição por uma pessoa que ainda está sendo processada, eu penso que seja bastante temerário e a gente pode criar aí uma punição sumária, tá entendendo? Praticando aí uma grande injustiça. Porque daqui a pouco ele pode ser absolvido. Só um pouquinho não mais. Aqui fala, por sentença criminal com trânsito julgado. A trânsito em julgado? Tá ali. Então deve ter tido alguma alteração. Olha, eu acho que com trânsito em julgado, a gente precisa só analisar, vereador, se eu não me engano, é o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, que cria as competências do município e a competência da Câmara de Vereadores. Mas eu entendo muito razoável, porque o sujeito que bate numa mulher, tá entendendo? Que pratica violência doméstica, ele tem que ser cerceado o direito dele até ele se adequar às regras da sociedade. E uma vez uma sentença transitada em julgada, respeitado o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa, acho que o município, por se tratar de um órgão público, deva sim limitar o direito dele de acessar concurso público e até mesmo de ocupar cargos comissionados, tendo essa condenação. Acho que a sociedade tem que ser dura com o sujeito que pratica esse tipo de delito. O questionamento ficou justamente nesse ponto. Já que para tu assumir um cargo de concurso público ou comissionado, tu tens que ter os antecedentes criminais. A partir do momento que tu tens uma sentença transitada de julgado, teu antecedente já não é mais... É só essa questão que eu estou querendo levantar. Se não... A relevância dessa lei, já que já preconiza na própria lei que o cidadão que tem antecedentes criminais não poderá acessar, né, nem tomar posse. A certidão já sai positiva? Sim, né? positiva. Hoje nós temos um problema grande, que é a lei da própria ficha suja, aí estão tentando revogar os efeitos, e aí daqui a pouco vai permitir. Eu acho que essa lei... É complicado porque um cargo comissionado, por exemplo, é prerrogativa do prefeito. Tá entendendo? Se o prefeito entender que é razoável, ele tem a legitimidade. A não ser que vedemos aqui por lei, cria uma legislação específica para proibir. Mas ela tem bastante relevância, a gente não pode discordar disso, mas o vereador Alexandre foi bastante assertivo no ponto que ele diz que a própria certidão extraída aí dos sistemas do Poder Judiciário já impõe essa limitação, né? É complicado. Mais algum vereador gostaria de discutir? Senhor presidente. Claro. Senhor presidente, em relação à emenda modificativa 001/2025, ao projeto de lei 001/2025, da lei 0031. Eu estou vendo que existe uma polêmica aqui hoje com a emenda feita pelo vereador Jean, e estou vendo que existe contradições, uns a favor, outros contra. Nada impede dessa emenda ir a plenário, visto que o nosso parecer aqui é um parecer que ele, mesmo que seja contrário, ele vai à votação. Então, eu acho que deveríamos primeiro retirar esse projeto até que se sente para a gente poder entrar no consenso, e não criar um clima para que o prefeito, daqui a um pouco, na emenda do vereador Jean, pode ser votada e aprovada em plenário. Vereador Tavinho, o prefeito já me gesticulou em retirar esse projeto para reformulá-lo. Até porque tem duas situações nesse projeto. Tem a dos moradores de rua, que nada tem a ver com as conveniências, entendeu? Sim. Então, por isso que eu sugiro, senhor presidente, que tanto a emenda como o projeto não vá mais à discussão, visto que o prefeito vai retirar. Então, não há necessidade da discussão aqui em vão.
vai que ele manda outro projeto e se volta a discutir. Esse era o meu entendimento. Também outra situação que eu vejo aqui claro, o plenário é soberano. Lá atrás, há muito tempo atrás, toda a discussão que era feita pela Comissão de Justiça, quando o projeto por maioria dos seus membros, ele é inconstitucional, ele praticamente ele não iria mais a plenário. Sim. Porque nós somos aqui hoje, nessa casa, a comissão que respalda se ele vai a plenário ou não. E ele, para não ir a plenário, mesmo que o plenário seja soberano e é soberano, com a negativa da maioria dos membros da comissão. Esse é o meu entendimento. Visto que hoje na Assembleia é assim, no Senado é assim, então eu acho que nós temos que ter um rito em relação a isso, sabe? Então... Vereador Tavinho, mas nessa casa hoje 80% dos projetos são inconstitucionais? Que são aprovados aqui? O prefeito, a maioria veta todos? Sim, mas... Não é? Quando a maioria é no meu entendimento. Então, eu acho que tem que, assim, mas o que... tem que entrar Mas aí vocês me permitem só um pouquinho, estou chegando agora, vocês têm mais anos de legislatura do que eu, só que se está passando constitucional é porque estão deixando passar, e se é constitucional a gente tem que travar aqui. Mas isso aí, eu acho que isso é o mínimo, né? Isso é uma conversa que tem que ter com o jurídico da casa para entender. Isso aí não é de agora. É só uma sugestão. Não, mas, Mário, não é porque não é de agora que a gente não pode mudar essa situação, não, porque tudo bem. Então, fica feio para a casa... Como já aconteceu anteriormente, legislar, por exemplo, Código Penal, isso aí já foi até polêmico e saiu na imprensa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o nome dos vereadores que está em jogo aqui. O que eu já presenciei de o prefeito vetar e aqui derruba-se o veto do prefeito. É o que mais acontece nessa casa, não é? Sim, sim. É? Mas a gente tem que tomar cuidado também. Outra situação também, vereadores, em relação... alguns vereadores que nessa casa ainda estão e outros que não estão mais, e de alguns projetos que tramitaram na casa na legislatura anterior, como não foi a votação, vereador Alexandre, e isso fez com que a casa, a presidência que hoje, ela arquivou e pede para que entre novamente. Eu acho isso um erro gravíssimo, porque, vejam bem, aqui nós temos 5 vereadores, daqui um pouco nós podemos ocupar uma cadeira com o secretário lá na prefeitura, temos alguns projetos aqui tramitando, e daqui um pouco são projetos importantes, né? E daqui um pouco muda de legislatura, e daqui um pouco nós não podemos, esse projeto ir a trâmite. Nós vimos hoje, tanto no Senado, como aqui no Senado, aqui mesmo na Assembleia, aprovar hoje projetos de ex-deputados lá atrás. Então, tem trâmite aqui nessa casa que nós temos que tentar sentar, senhor presidente, com a Comissão de Justiça para a gente tentar achar um meio legal, com certeza, né, de poder, não que venha isso, né, a acontecer novamente. Daqui a pouco o vereador sai, não é mais vereador, vai ter um projeto importante, mas nunca mais ele vai poder apresentar em nome dele. Eu até concordo com o vereador, mas é o que vem ocorrendo nessa casa há anos, eu estou aqui já para o 5º ano, e o que vem é isso, é aprovado, o projeto é inconstitucional, o prefeito veta, chega aqui, derruba o veto, o presidente promulga a lei, né? É isso que vem acontecendo. Né? Mas, vereador Mário, então, né, que a gente... Não, justamente, que a gente pegue esse seu posicionamento, leve aos demais vereadores e que todo mundo entenda que a gente tem nosso trabalho aqui, inclusive a responsabilidade de passar projetos constitucionais. Que tem de projeto, acho que é o básico da administração pública, né? O que tem de projeto que entra nessa casa é aprovado, que fala sobre matéria financeira, que não pode ser do legislativo, tem que partir do executivo, é uma grandeza. Outra coisa, senhor presidente, se me permite, com relação à manifestação do vereador Otávio Martins, no tocante da emenda da qual eu sou autor, eu concordo com a retirada. Tá? Não há problema nenhum, não. Vamos fazer a retirada dele. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Marcando a próxima reunião para a próxima segunda-feira, às 17 horas.